Meus leitores e leitoras, eu sou a Julie, sejam bem-vindos ao Terapia Literária. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha TBR de julho, tá? Temos já livros lidos, livros em andamento e livros ainda não lidos. Mas antes de eu mostrar todos os livros para vocês, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, o seu comentário, se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar o vídeo para os seus amigos e familiares e também ativar o sininho das notificações para assim que eu postar um vídeo novo, vocês receberem a notificação de vídeo novo aqui no canal. Então, começando com a TBR, nós temos alguns livros já lidos. Como assim? Já estamos na metade do mês de julho e, como vocês sabem, estou retornando agora com um canal para vocês. Então, já tenho alguns livros lidos e já são bastantinhos. Esses livros eu tenho lido de forma com audiobook, né, que tem sido um pouquinho mais prático para mim, mas também vou trazer alguns livros aí que eu preciso realmente pegar ele na mão, ler, virar a página, como a gente diz, né? Então, começamos com A Bússola Dourada, do Philip Pullman, que é da trilogia Fronteiras do Universo. Aqui é uma edição mais antiga, a edição mais recente, se eu não me engano, pela Intrínseca, ou pela Record, não lembro qual que é. É a Bússola de Ouro, com uma capa muito mais bonitinha. Aí, me instigou bastante a história, né? A gente vai descobrir aí, numa viagem, o que tá acontecendo com as crianças, né, do país, né? Que elas começam a sumir, enfim. Então, a gente vai descobrindo a primeira parte, né? Quem é filho de quem, né? Toda a introdução, como salvar essas crianças, como ir atrás, como buscar, né? Então, essa parte me instigou bastante. Eu prestei muita atenção. Eu escutei por audiobook. Tá disponível no Spotify, que é onde eu escuto os meus audiobooks. E olha, me instigou bastante. Eu fiquei bem concentrada assim na história. E eu quero muito já pegar o segundo livro e o terceiro livro pra terminar. Se eu não me engano, é A Faca Sutil, o segundo livro. Então, pretendo aí ir atrás desse segundo livro. Sim, ainda tô com o marcador aqui, mas esse livro já foi lido, já tem minha bolinha aqui de lido. Outro livro que eu já li, né, agora no mês de julho, também por audiobook, foi Estação Carandiru, do Drauzio Varela, né, do doutor Drauzio Varela, que vem contar, né, sobre o Carandiru, né, um acontecimento que a gente teve, que foi uma chacina no Carandiru, onde os próprios policiais assassinaram vários ladrões, né, mas sem um motivo muito aparente. Então aqui ele vem contar um pouco do dia a dia dele enquanto ele prestou atendimento dentro do Carandiru, né? É uma história assim bem comovente. A gente tem fotos, relatos dele mesmo falando, né, dos próprios prisioneiros. Então me deixou bem instigada. Temos uma gatinha aqui que tá brincando. Aqui temos também A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Cuidado para não cair, fia. Não com meu livro. Da Paula Hankins. Daí vai contar um pouco, né, num sumiço de uma jovem, a Megan. Ela simplesmente sumiu. E essa mulher, ela é alcoólatra. Bom, a gente já conhece a história de muito tempo, enfim, eu li somente agora, sim. Foi por audiobook também. Mas a Rachel, ela é alcoólatra, ela é recém-divorciada, enfim, aconteceu várias coisas na vida dela, em que ela vai ir atrás do ex-marido dela, com a nova família, enfim, tentar descobrir o que aconteceu, que aquela jovem desapareceu.
ela tem vários lapsos de memória, ela não lembra o que aconteceu no dia, então muita coisa acaba acontecendo, né? E ela vai, enfim, tenta investigar da forma dela, e a gente não sabe se foi ela ou se foi outra pessoa. Mas por muito tempo a gente acha, não, tipo, foi ela, enfim, mas a gente tem ali uma reviravolta, um acontecimento, assim, muito forte, né? Por vários momentos eu acreditei que ela era a assassina, vamos dizer assim, mas a gente vai acompanhando até mesmo o autoconhecimento dela de o que fazer nessa situação. Temos também Marley e Eu, do John Grogan, tá? É um livro bem conhecido, realmente o filme é a história, não tem o que pôr nem o que tirar. Eu assisti o filme quando eu era criança, adoro o filme, me deixou assim com o coração partido o filme, assim como o livro também. No final eu tava quase chorando, né? Eu tava no ônibus, enfim, e eu tava tipo, meu Deus do céu, vou ter que me segurar para não chorar em público, por conta que é uma história muito comovente desse cachorrinho, que é um labrador. Eu quero ter um golden, né? Então vamos por aí, então, se for um macho, nome de Marley, né? Porque é uma história, assim, muito comovente mesmo. De um cachorrinho e quem é amante dos animais, a gente fica, assim, bem comovente com a história. Um outro livro, que ele é mais institucional, vamos dizer assim, é 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, do Jordan B. Peterson, onde ele vai falar algumas coisas do dia a dia, né? Algumas regras intelectuais que a gente tem que ter na vida, né? E são coisas assim que eu lendo o livro ficava tipo, meu Deus do céu, sabe? É coisa que eu já sei, mas mesmo assim a gente tem aí um livro para falar sobre coisas do cotidiano, sobre regras sistêmicas que a gente tem aí no mundo, sobre cuidados, enfim, coisas banais, vamos dizer assim, que é aquilo que a gente tem já na concepção da nossa história. Agora vamos para uma série que vocês vão descobrir agora que eu li, né? Essa série, que é do Código da Vinci, do Dan Brown. Eu li o penúltimo já, que é o Inferno. Não vou adentrar muito na história, porque realmente ele é um livro que tu tem que ler ele, tem que ler toda a série, porque uma coisinha vai entrando na outra e tu vai entendendo, né, o que vai acontecendo. Mas aqui o nosso professor, o Robert Landon, ele tem um caso de amnésia, né? Ele teve ali uma batida na cabeça que teve com que ele tivesse uma amnésia de 2 dias. 2 dias da vida dele ali que se perdeu e que ele vai tentando entender o que aconteceu nesse meio tempo, né? É uma história cativante. Gostei dos 4 livros que eu li até agora, que é o Código da Vinci, Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido e Inferno. Falta o último livro, que inclusive ele vai aparecer aqui para vocês. Mas esse livro me instigou bastante e eu quero muito terminar primeiro, né, essa série do Dan Brown, para depois ler os outros livros do Dan Brown também. Agora um livro que eu prometi há muito tempo para vocês que eu ia ler, e que eu tava só postergando, enfim, é Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, tô lendo a Clarissa Pinkola Stess, né? Estou lendo agora Mulheres que Correm com os Lobos. Não é mês da mulher, não tem nada a ver com mulher. Tô lendo em julho, sim, também por audiobook. Catei e achei lá um audiobook que eu consigo ler o livro inteiro. Então, estamos aí ainda no início do livro. Esse é o que eu estou lendo no momento. Estamos bem no iniciozinho mesmo. Então, tenho utilizado mesmo desse meu recurso do audiobook para dar uma zerada na minha estante.
temos livros que nós não temos audiobook. Então, realmente, a gente tem que pegar e abrir o livro e ler, né? Aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, a gente vai ver alguns contos relacionados à mulher, né? Então, aí, tô bem no iniciozinho, não tenho muito o que falar, mas tô gostando do livro, né? É um livro que tem me cativado bastante. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos em relação a este livro. Também tenho um outro audiobook que vai vir na sequência de Mulheres que Correm com os Lobos, que é Querido John, do Nicholas Sparks. Esse livro, eu tenho ele faz pouco tempo. Ele é bem curtinho, bom, a gente conhece, eu já assisti o filme Querido John. Mas mesmo assim, é aquele clássico Nicholas Sparks que a gente gostaria muito de ler, enfim, então que eu vou atrás, né, vou ler, enfim, também, né, são 2 livros do Nicholas Sparks que eu tenho na minha estante, vou ler Querido John e também vou ler A Última Música, mas A Última Música acredito que ainda não este mês, mas Querido John aí está na sequência dos meus audiobooks. Agora, livros que estão na minha TBR, mas que eu vou utilizar mais a minha leitura no final de semana, estão aqui, estes livrinhos aqui. Tem um aqui meio escondidinho, mas temos aqui estes livros. Um deles eu mostrei para vocês no vídeo passado, que é A Hora Morta, de M.L. Hill. Sim, eu estou bem curiosa para esse livro, recém chegou e eu já vou ler, né? Então, estamos aí já com essa leitura para este mês. Eu acredito que eu vou gostar bastante. Ele é um livro curto, tem uma diagramação muito grande, então acredito que aí em uma sentadinha eu leia todo este livro. Também temos O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o primeiro livro. Acredito que eu vou ler ele agora em julho e agosto, né? Ler metade. Vou recorrer ao audiobook? Talvez, para me dar uma ajudada em concentrar na leitura, né? Que O Senhor dos Anéis, para mim, ele é um livro mais dificilzinho de se ler. Sim, eu teria que ler o Hobbit antes, mas eu tô concentrada em ler, né, O Senhor dos Anéis, enfim, ir atrás dessa história, ler essa história, pra ir eu ler o Hobbit, e depois As Duas Torres, e depois O Retorno do Rei, né, então temos aqui mais um livro que vai pra minha TBR de julho e agosto aí, né, vamos deixar ele mais pro finalzinho do mês. Um outro livro que ele também entrou recentemente na minha estante, então vocês vão estar vendo só agora, né? Não temos ainda o Bookshelf Tour da minha estante. É Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. Ele é um livro um pouco mais autoajuda, né? Que a gente diz. Então, vou estar lendo esse livro. Ele é um dos meus livros escolhidos, porque eu tenho agora um potinho com todos os nomes dos meus livros físicos que não tem audiobook, que eu não achei audiobook pra mim ler. Então, esse aqui é um dos livros em que sim, eu vou estar lendo e entendendo um pouco do Padre Fábio de Mello. Que a princípio aqui atrás diz que o Padre Fábio de Mello, ele vai abordar uma violência sutil, mas destruidora, né, que aflige as pessoas, que é o sequestro da subjetividade, ou seja, de nós mesmos, entender nós mesmos. Então, vou entender um pouquinho mais de mim e também um pouquinho mais do Padre Fábio de Mello. Agora, um livrozinho aí bem curtinho, mas que vai ser assim aquele momento que eu já tô cansada de ler bastante coisa densa, enfim, mas que também vai ser um pouquinho denso, Deixa que eu conto, né, que tem aqui vários contos do Carlos Drummond de Andrade, Dalton Trevisan, Domingos Pellegrini, Fernando Sabino, Inácio de Loyola,
Lígia Fagundes Machado de Assis e Moacir Scliar. Então temos aí, esse aqui é o volume 2, ele é bem fininho, então acredito que em uma sentadinha eu leia esse livro também. Que aqui realmente a gente vai ter mais os contos desses famosos escritores brasileiros. E, como eu falei pra vocês, no mês de julho eu também vou trazer o último livro da série do Código da Vinci, do Dan Brown, Origem. É o último livro. Eu ainda não comecei, enfim, tá aqui, mas acredito que sim, ainda esse mês eu vou ler esse último livro, que é o que vai finalizar aí toda essa série, essa saga do Robert Landon, né, do Dan Brown, que é assim, eu me apeguei muito ao Robert, então nós vamos estar finalizando, acredito que com chave de ouro, esta série icônica do Código da Vinci. Então, temos aqui tudo isso aqui de livros lidos, leitura em andamento e os próximos livros que aí virão no mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.